Você já ouviu falar das mulheres mais cruéis da história? Bem, você está prestes a conhecer algumas delas. Neste vídeo, vamos mergulhar na história de 13 mulheres que se destacaram por sua crueldade. Elizabeth Báthory foi uma nobre húngara conhecida como a Condessa Sangrenta. Ela é famosa por supostamente ter cometido uma série de assassinatos de jovens mulheres na região da Eslováquia, durante o final do século XVI e início do século XVII. Báthory foi acusada de torturar, mutilar e matar cerca de 650 jovens mulheres, muitas vezes filhas de camponeses, que trabalhavam em suas propriedades. Segundo relatos, ela acreditava que o sangue das jovens a mantinha jovem e bonita, e por isso cometia os crimes. A condessa foi presa em dezembro de 1610, após anos de rumores e denúncias de suas atividades. Ela foi julgada e condenada à prisão perpétua, onde morreu em 1614, aos 54 anos. Ainda hoje, a história de Elizabeth Báthory é considerada uma das mais macabras e chocantes da história da Europa. Catherine Knight, primeira mulher australiana conhecida por cometer um dos crimes mais brutais da história do país. Em fevereiro de 2000, ela assassinou seu parceiro de longa data, John Price, em uma cena de crime extremamente violenta. Knight havia sido casada 3 vezes antes de se relacionar com Price, e todos os seus relacionamentos eram marcados por violência, abuso e comportamento obsessivo. Após uma briga com Price, ela o esfaqueou mais de 30 vezes com uma faca de açougueiro, arrancou sua pele e pendurou-a em um cabide dentro da casa. Após o assassinato, Knight tentou tirar a própria vida, mas sobreviveu e foi presa. Ela foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, tornando-se a primeira mulher na história da Austrália a receber essa sentença. Ela morreu na prisão em 2001, aos 46 anos, por complicações decorrentes de uma overdose de medicamentos. A história de Catherine Knight é considerada um dos crimes mais bárbaros e chocantes da história da Austrália. Irma Grese foi uma guarda feminina nazista que trabalhou no campo de concentração de Auschwitz. Conhecida como a Bela Besta, ela é acusada de ter cometido uma série de atrocidades, incluindo o assassinato de prisioneiros, seleção de pessoas para as câmaras de gás, além de realizar experimentos médicos em prisioneiros. Grese cresceu em uma família pobre na Alemanha e deixou a escola aos 15 anos para trabalhar como aprendiz em uma fazenda. Ela se juntou às Juventudes Hitleristas em 1938 e, em 1942, começou a trabalhar como guarda em Auschwitz. Lá, ela foi responsável por supervisionar os trabalhos forçados dos prisioneiros. Posteriormente, foi promovida a líder de um campo de mulheres. Grese foi capturada pelas forças britânicas em 1945, após a libertação de Bergen-Belsen, e foi julgada pelo Tribunal Militar de Nuremberg. Ela foi condenada por crimes de guerra e crimes contra a humanidade e executada por enforcamento em 1945, aos 22 anos de idade. A história de Irma Grese é considerada um dos exemplos mais terríveis de crimes cometidos pelo regime nazista. Ilse Ko foi uma guarda feminina nazista que trabalhou nos campos de concentração de Buchenwald e Majdanek durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ficou conhecida como a Bruxa de Buchenwald devido às acusações de que teria feito objetos a partir da pele humana de prisioneiros, além de outras atrocidades. Ko cresceu em uma família de classe média na Alemanha e se juntou ao Partido Nazista em 1932. Ela começou a trabalhar em Buchenwald em 1937, onde se tornou conhecida por seus cruéis métodos de tortura e assassinato de prisioneiros. Durante seu tempo em Buchenwald, ela teria ordenado que a pele de prisioneiros mortos fosse transformada em objetos de decoração como abajures e capas de livros. Ko foi presa pelas forças americanas em 1945 e julgada pelo Tribunal Militar de Dachau por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ela foi condenada à prisão perpétua e cometeu suicídio na prisão em 1967. A história de Ilse Ko é considerada um exemplo terrível dos crimes cometidos pelo regime nazista.
Marian Cotton foi uma das maiores assassinas em série da história do Reino Unido. Ela nasceu em 1832 em uma família pobre do condado de Durham e desde cedo enfrentou dificuldades financeiras. Aos 20 anos, ela se casou com William Mowbray e juntos tiveram 4 filhos. No entanto, todos eles morreram de causas inexplicáveis. Mary então se casou mais 2 vezes, com George Ward e Frederick Cotton, e ambos morreram depois de contrair uma doença misteriosa. Logo depois, Marian se mudou com seus filhos para a cidade de Sunderland e começou a trabalhar como enfermeira, onde ela conheceu Joseph Natras, com quem começou um relacionamento. Mas quando Joseph começou a suspeitar de Marian, ela o envenenou com arsênico. Ela também matou outros membros da família, incluindo seus próprios filhos e até mesmo sua mãe. No total, estima-se que ela tenha matado pelo menos 21 pessoas. Finalmente, em 1872, Marian foi presa e acusada de assassinato. Ela foi julgada e condenada à morte por enforcamento. Sua execução foi realizada em março daquele ano e, desde então, ela ficou conhecida como uma das assassinas em série mais infames da história do Reino Unido. Belle Gunness foi uma serial killer americana que viveu no final do século XIX e início do século XX. Ela nasceu na Noruega em 1859 e emigrou para os Estados Unidos em 1881, onde se estabeleceu em Chicago. Belle era uma mulher alta e forte, que se casou várias vezes e teve vários filhos, mas muitos deles morreram em circunstâncias misteriosas. Acredita-se que ela tenha começado a matar em 1900, quando sua casa em Chicago pegou fogo e seus 2 filhos morreram. Ela coletou um grande seguro de vida e se mudou para LaPorte, Indiana. Lá, Belle se casou com Peter Gunness, mas ele morreu em um acidente na fazenda em 1902. Depois disso, vários homens que se interessaram por Belle desapareceram sem deixar rastro. Estima-se que ela tenha matado entre 25 e 40 pessoas, incluindo seus 2 filhos, Peter e vários pretendentes. Em 1908, Belle foi descoberta depois que um incêndio em sua fazenda revelou vários corpos enterrados no quintal. Ela própria desapareceu, mas acredita-se que ela tenha forjado sua própria morte para escapar da justiça. Seu paradeiro ainda é desconhecido, e sua morte nunca foi confirmada. Belle Gunness é considerada uma das mais notórias serial killers da história dos Estados Unidos. Beverly Allitt é uma enfermeira inglesa que foi condenada por assassinar 4 crianças e tentar assassinar outras 9 em um hospital em Lincolnshire, em 1991 na Inglaterra. Allitt nasceu em 1968 em Grantham, Lincolnshire. Ela se formou como enfermeira em 1991 e começou a trabalhar no Hospital Infantil de Grantham, onde começou a injetar drogas em seus pacientes. Ela usou insulina, clorpromazina e outros medicamentos para causar hipoglicemia e parada cardíaca em várias crianças. A polícia começou a investigar depois que um número incomum de mortes e paradas cardíacas ocorreram no hospital, especialmente na ala onde Allitt trabalhava. Ela foi presa em maio de 1991 após um julgamento. Foi considerada culpada de 4 acusações de homicídio, 3 acusações de tentativa de homicídio e 6 acusações de agressão agravada. Ela foi condenada à prisão perpétua. Desde então, Allitt tem permanecido na prisão, apesar das várias tentativas de apelação e liberdade condicional. Mira Hindley foi uma criminosa britânica conhecida por sua participação nos assassinatos em série de crianças e adolescentes. Hindley nasceu em Manchester, Inglaterra, em 23 de julho de 1942. Ela teve uma infância difícil e frequentemente sofria abuso por parte de sua família. Juntos, eles cometeram uma série de assassinatos brutais de crianças e adolescentes, incluindo o sequestro, tortura e morte de 5 jovens entre 1963 e 1965. Hindley morreu na prisão em 15 de novembro de 2002, aos 60 anos, devido a uma doença pulmonar. Sua morte foi marcada por controvérsias.
Rainha Maria I, também conhecida como Maria, a Sanguinária, foi rainha de Portugal e Algarves de 1777 a 1816. Ela nasceu em 17 de dezembro de 1734 em Lisboa, Portugal, e faleceu em 20 de março de 1816 na mesma cidade. Maria era a filha mais velha do rei José I de Portugal e sua esposa, a Mariana Vitória Bourbon, infanta de Espanha. Ela subiu ao trono em 1777, após a morte de seu pai. Durante seu reinado, ela buscou fortalecer o poder da monarquia portuguesa e defender a Igreja Católica contra o Iluminismo. Maria é lembrada por sua devoção religiosa e sua oposição à reforma protestante. No entanto, sua política repressiva levou a vários conflitos com outras potências europeias, especialmente com a Inglaterra, que buscava o livre comércio com Portugal. Maria I de Portugal morreu aos 81 anos de idade. Delphine Lalaurie nasceu em 19 de março de 1787 em Nova Orleans, Estados Unidos, e morreu em data desconhecida após 10 de abril de 1834. Ela foi uma socialite da alta sociedade de Nova Orleans durante o século XIX, conhecida por sua beleza e riqueza. Em 10 de abril de 1834, um incêndio irrompeu na mansão de Lalaurie, e as autoridades descobriram uma câmara de tortura secreta na qual vários escravos foram encontrados acorrentados e em péssimo estado de saúde. Alguns relatos afirmam que os escravos foram submetidos a experimentos médicos e torturas terríveis por Lalaurie. Após a descoberta da câmara de tortura, Lalaurie fugiu para Paris, França, onde viveu o restante de sua vida em exílio. Ela nunca enfrentou a justiça pelos seus crimes, e sua data de morte é desconhecida. O caso de Delphine Lalaurie chocou a sociedade de Nova Orleans e se tornou um símbolo dos horrores do sistema de escravidão nos Estados Unidos. Sua história inspirou várias obras de ficção, incluindo a série de televisão American Horror Story em Coven. Gertrude Baniszewski nasceu em 19 de setembro de 1929 no estado de Indiana, Estados Unidos, e morreu em 16 de junho de 1990, aos 60 anos de idade. Ela é conhecida por ser a principal responsável pelo assassinato de Sylvia Likens, uma adolescente de 16 anos que foi mantida em cativeiro e torturada até a morte na casa de Baniszewski em 1965. Baniszewski, que era mãe solteira e lutava financeiramente, concordou em receber Sylvia e sua irmã Jenny em sua casa para que as duas garotas pudessem morar com ela por uma quantia em dinheiro. Sylvia foi submetida a uma série de torturas físicas e psicológicas, incluindo queimaduras com cigarros, espancamentos e confinamento em um porão, e ela acabou morrendo. Baniszewski foi condenada por assassinato em primeiro grau e sentenciada à prisão perpétua. Ela cumpriu 18 anos de prisão antes de ser libertada por bom comportamento em 1985. Ela morreu 5 anos depois de complicações decorrentes de doenças pulmonares. Aileen Wuornos, nascida em 29 de fevereiro de 1956, nos Estados Unidos, Wuornos foi uma prostituta que confessou ter matado 7 homens em várias partes do país entre 1989 e 1990. Ela alegou que os assassinatos foram em legítima defesa, já que ela havia sido abusada sexualmente pelos homens. Além dos 7 assassinatos pelos quais foi condenada, Wuornos confessou ter matado mais 2 homens, mas não foi julgada por esses crimes. Sua história é considerada como um dos casos mais notórios de uma mulher serial killer nos Estados Unidos e gerou debates sobre sua saúde mental, abuso infantil e violência contra mulheres. Enquanto algumas pessoas acreditam que Wuornos foi uma vítima que reagiu à violência sofrida, outros argumentam que ela era uma assassina fria e calculista. Aileen Wuornos foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002, aos 46 anos de idade, na Flórida, Estados Unidos. O
Wu Zetian, nascida em 624 na China, Wu Zetian foi a única mulher a governar a China como imperatriz regente durante a dinastia Tang. Ela ascendeu ao poder após a morte do imperador Taizong e, depois de manipular e eliminar seus oponentes, tornou-se a primeira e única imperatriz reinante da história chinesa. Embora seja lembrada por suas realizações políticas, Wu Zetian é também conhecida por seu comportamento cruel e implacável, ordenando a execução de muitos de seus oponentes políticos e sua família. Apesar de ser lembrada por suas realizações políticas, Wu Zetian é frequentemente retratada como uma governante cruel e implacável, devido à sua brutalidade em lidar com seus oponentes políticos. Seu legado continua a ser objeto de controvérsia. Wu Zetian faleceu em 16 de dezembro de 705, aos 81 anos de idade, na China. Se você tem alguma sugestão de tema ou de mulher notável que gostaria que fosse abordada em nossos vídeos futuros, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos.